Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais um problema de raciocínio lógico que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na preparação para o teste que você tem para fazer, não importa a empresa, não importa a plataforma, tá bem? Então se você é novo ou nova aqui no canal, já chega deixando seu like e a sua inscrição, porque dessa forma você contribui com o meu trabalho e também recebe recomendações aqui do YouTube de outros vídeos antigos e novos, tá ok? Sem mais delongas, dá um pause no vídeo, tenta resolver a questão de hoje interessantíssima na minha opinião, não pela complexidade dela, mas pelo desafio em termos que resolver esse tipo de problema num curto espaço de tempo, ou seja, um enunciado um tanto quanto grande, e as plataformas geralmente não vão dar aí mais de, eu diria, 3 minutos para você resolver um problema desse. Então tem que ser muito rápido, tá? Para não ficar para trás da concorrência. Vamos entender o que o problema queria. Durante uma recente investigação da polícia no acampamento de férias, um inspetor entrevistou 5 pessoas para tentar identificar quem roubou todos os jogos da sala de jogos. Um resumo das anotações do inspetor está abaixo. Então, a gente tem aqui 5 pessoas, o Marcelo, o Bruno, Charles, Diogo e Eliane. Cada um deles afirmou, dá uma afirmação, digamos assim. E aí o problema continua, dizendo que sabendo que cada suspeito contou apenas uma mentira, então eu vou pegar a minha caneta e sublinhar isso aqui, olha, cada suspeito contou apenas uma mentira. O problema é que a gente responda quem foi o responsável pelo roubo da sala de jogos. Beleza? Então, se a gente reparar aqui, por exemplo, o Marcelo disse, não foi Liliane, foi Bruno. O Bruno disse, não foi Charles, não foi Liliane. Charles disse, foi Liliane, não foi Marcelo. Diogo, foi Charles, foi Bruno. E a Liliane, por fim, disse que foi Diogo e não foi Marcelo. Então, repara que em ambas as afirmações a gente tem duas partes. Dentro da afirmação, tem duas afirmações. E o problema reforça que cada um contou apenas uma mentira, o que dá para a gente concluir que se em todas as premissas, as afirmações, as proposições, a gente tem duas sentenças, uma delas vai ser uma mentira e uma delas vai ser verdadeira. Será que a gente precisa testar todas as hipóteses para chegar numa conclusão? E aqui é o pulo do gato, porque não. Se você for testar todas as hipóteses na hora do teste, você não vai conseguir resolver dentro do tempo necessário. Então, a gente precisa encontrar macetes, parar, pensar um pouquinho e, ao invés de analisar as 5 pessoas, uma por uma, será que não tem um jeito mais fácil da gente não precisar analisar todas elas? Então, eu, analisando aqui, olha, Marcelo, por exemplo, quando ele afirma que não foi Liliane e foi Bruno, considerando, por exemplo, vamos supor que Bruno tenha sido a pessoa que roubou os jogos da sala de jogos. Se foi Bruno, essa segunda parte aqui da afirmação do Marcelo é verdade. E dizer que não foi Liliane, consequentemente, é verdade também. Isso não é possível. Isso não é possível. Então, dizer que foi Bruno, então a gente já conclui aqui de cara que não pode ter sido Bruno. Porque se tivesse sido ele, toda a sentença, a afirmação do Marcelo seria verdadeira. Só que de acordo com a restrição que ele dá no enunciado, onde cada pessoa disse apenas uma mentira, aqui não teria mentira nenhuma. Então a gente já descarta aí a possibilidade de ter sido Bruno. Eu dei como exemplo aqui, mas acho que o jeito mais prático e rápido da gente resolver é perceber que, por exemplo, quando o Diogo afirma, vou pegar aqui a frase do Diogo, para analisar. Ele diz que foi Charles e foi Bruno. Isso daqui a gente sabe que obrigatoriamente não dá para ter sido aos dois ao mesmo tempo. Concorda comigo? Então, necessariamente, uma delas é mentira.
Vitor, mas pode ser que... Será que existe a possibilidade de não ter sido Bruno e não ter sido Charles? Não, porque o problema diz que a pessoa conta apenas uma mentira, o que, consequentemente, nos leva a concluir que todas as pessoas contaram apenas uma verdade. Então, dizer que foi Charles ou foi Bruno, uma das alternativas precisa ser verdade. E olha que coincidência, a gente acabou de perceber e concluir, né, quando a gente analisou a frase do Marcelo, por exemplo, que não foi o Bruno, né? Não pode ter sido o Bruno a pessoa responsável. O que nos faz concluir que a pessoa responsável por ter roubado, né, os jogos da sala de jogos foi o Charles. Então, se você encontrou essa alternativa aqui, parabéns. Espero que você tenha conseguido resolver de forma prática, né? Então, lembrando, Vitor, mas você começou a analisar pelo Marcelo. Será que isso seria necessário? Não necessariamente, né? Então, eu escolhi aqui a frase, a sentença do Diogo, porque de acordo com as regras do enunciado, necessariamente eu já sabia de cara que tinha que ser o Charles ou tinha que ser o Bruno. Uma dessas afirmações precisa ser verdade para a outra ser mentira. E aí sim, eu teria que analisar, né? Olha, se foi Charles, será que faz sentido, analisando todas as outras alternativas, cada uma das pessoas ter falado uma verdade e uma mentira? Você vai concluir que sim, eu não vou entrar nessa análise profunda aqui. E a gente concluiria, se partisse da premissa que tivesse sido o Bruno, já de cara lá na frase do Marcelo, né? Consequentemente, a gente veria que não teria a possibilidade de ter sido... o Marcelo não, o Bruno, né? Não teria a possibilidade de ter sido o Bruno o responsável por esse crime, digamos assim, onde ele roubou os jogos da sala de jogos. Tá bom? Questão, na minha opinião, interessante. Deixa aqui seus comentários dizendo o que você achou desse problema. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.